certa vez eu estava lá em Belém do Pará e foi por onde comecei a enxergar os quilombos que existem no Amazonas, né? Que era uma história que ninguém imagina. O Amazonas é absolutamente indígena, né? Ou caboclo, no máximo isso, né? E quando a gente pensa, né, nessa vinda africana pelas Américas, né, que passa pelo Amazonas e vai embora, né, vai pelo Caribe, né, e tal. E tem uma história quilombola lá muito importante, né, que cruza, inclusive, com a mesma noção de quilombos que existe pela América Latina, né, Peru, Venezuela, né. A Vila Itororó é tombada? É tombada pelo órgão estadual? É, pelo órgão estadual. Mas, pelo que eu me recordo, e Tony me confirmou, o estudo de tombamento ele não dá conta da discussão sobre a disputa de memória, a disputa de território, a presença negra. É tombada mais como um item arquitetônico e que diz respeito à bricolagem, à reconstrução e construção da Vila Itororó e ao apagamento dessa experiência negra de luta social, etc., que vocês trazem ao palco a partir da peça, a partir do conto, desculpe, do Abílio Ferreira. Isso me leva, então, a querer dialogar com todo mundo presente sobre o sentido do lugar de memória. Eu acho que não se trata de um lugar de memória, um conceito em construção. Trata-se de um debate, de uma disputa, já que a ideia de lugar de memória é uma discussão sobre a narrativa, sobre o direito a ter a sua narrativa no âmbito da nação, né? É um debate já conhecido relativamente do ponto de vista da história, das ciências sociais, de quem se interessa pela questão da memória. O que está em jogo é a disputa para ter o direito a ser narrado no âmbito da nação, de uma memória que majoritariamente sempre foi branca, masculina, das classes dominantes, burguesa, né? A ideia de nação como algo muito hegemônico e que não daria conta das violências, da subalternização dos povos originários, dos povos indígenas, da subalternização do racismo, do colonialismo, etc. É isso que precisa ser disputado, porque memória é poder. É o movimento negro que me traz aqui para dentro, é o movimento negro que me leva a também conseguir vocalizar essas duas matrizes dentro de mim, e aí encontrar fontes de cruzamento, como a cultura popular, como o próprio candomblé, a Umbanda, né? Onde essas coisas se encontram, onde essas matrizes se encontram para criar juntos resistência, na capoeira, né? A noção de quilombos, né? Se você volta para toda a produção historiográfica, quilombo, eu aprendi na minha infância, que faz tempo, que quilombo é lugar de negro fugido, era exatamente assim que era contado, né? Então, um dos trabalhos fortes a ser feito, só no detalhe da abordagem, é exatamente dizer que quem foge não enfrenta. E a história dos quilombos é uma história de enfrentamento, né? E ela não deve estar associada apenas à escravidão, porque os quilombos refazem a liberdade. Então, ela está associada, ou seja, eles conseguem ser mais hábeis do que aqueles que tentavam escravizá-los, né? Isso é quilombo, né? Existem algumas narrativas que me tornam muito impotente, porque é tão grande, tão grande, tão grande, que parece que não vai ter jeito, né? Então, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma história tanto negra quanto indígena de vitórias, de muitas vitórias, né? E a gente não pode esquecer delas também, né? E que, inclusive, elas passam pela espiritualidade, passam pelo afetivo, passam pelo jeitão de ser, né? No Grão-Pará, de 1835 a 1840, nós fizemos a Revolução Cabana, Aliança Negra, Índia e Ribeirinhos. Derrotamos 2 vezes o Império Português no Brasil.
porque não era Império Brasileiro, era um Império Português no Brasil. Eles, para nos derrotarem, chamaram os mercenários ingleses, o tio Sam da época. Sabe o que eles fizeram? Mataram 60% dos homens do Grão-Pará acima de 16 anos. A história genocida deste tal Brasil tem história, tem nossa história, né, Eliane? Eu tenho um certo receio de que a questão negra, a questão do movimento negro, ela se sobreponha com maior força, dado ser uma história mais conhecida e de ser o maior número de pessoas envolvidas. Então, o movimento indígena ele tem um certo... eu ouvi isso de muitas lideranças, dessa construção de algo coletivo. Eu vou ser sincera. Diz que nós temos problema de terras, nós temos problema disso, daquilo, é diferente.